Ok. Então nós vamos só orar e pedir a Deus por as pessoas. Há algumas pessoas que não estão aqui, como os irmãos sabem. Algumas pessoas têm estado a passar a nossa irmã Carmita. Infelizmente foi ao pequeno almoço e estava tão enxitada com a comida que ela tropeçou e caiu e cortou a mão e feriu-se, e graças a Deus por as pessoas que ajudaram e levaram ela ao hospital, e acho que resolveram tudo. Ela também fraturou o joelho, e depois nesta semana, depois de voltar para casa, caiu outra vez. Não sei se era por causa do joelho, ela virou, perdeu o balanço e desta vez caiu e bateu a cabeça. E graças a Deus que não bateu, por exemplo, no pescoço. Podia ter sido pior e partir o pescoço. Mas ela, quando eu falei com ela, nós falamos com ela, eu e a minha esposa, disse que estava bem. E ela, graças a Deus, dentro do possível, está animada e está confiante que Deus vai ajudar ela nesta situação, não é? Então vamos continuar a orar por ela. Também a nossa irmã Marques ainda está na batalha e precisa das nossas orações. Ela, esta semana, quando estivemos lá, ela disse: pastor, não é? Eu estou um bocado em baixo, tenho que confessar. E não é? Eu sei que não é fácil, não é? Quando a pessoa está a passar e está a batalhar contra o câncer, nunca é fácil a pessoa estar sempre positiva, não é? Então vamos orar por ela também. E a nossa irmã Araújo, também contatamos ela esta semana e ela está na mesma situação. E eu disse, não é? Se calhar com o calor os meus ossos ficam melhores e eu venho à igreja. Então temos que orar que ali naquela área fique com muito calor para os joelhos dela ficarem bons para ela vir, não é? E então não é fácil, não é? Quando a pessoa não consegue ultrapassar isso, não é? Então nós vamos orar neste momento e pedir a Deus para Ele dirigir e tocar nos corpos destas pessoas, não é? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada pessoa que está aqui, Senhor. E é bom que nós podemos estar, Senhor, aqui na tua casa. Senhor, Davi disse que gostava tanto de estar na tua casa, Senhor, do que qualquer outro lugar. E que isso possa ser o nosso desejo, Senhor, e o nosso clamor e o nosso gozo, Senhor, estar aqui na tua casa, Senhor. Obrigado por cada irmão e irmã que está aqui, e nós te pedimos, Senhor, que tu possas falar aos nossos corações e que nós possamos estar atentos àquilo que tu queres fazer e vais fazer, Senhor. Nós entregamos, Senhor, tudo nas tuas mãos e obrigado, Senhor, por aquilo que tu és, em nome de Jesus. Amém. Nós damos graças a Deus por cada pessoa que está aqui e é bom estar na casa do Senhor. Não sei se alguém fez anos ou teve aniversário de casamento. Algumas das pessoas que fizeram não estão aqui neste culto, estão no culto inglês. Alguém esta semana que passou. É bom ver a nossa irmã, também estava fora e agora voltou. Sentimos falta do teu louvor, o teu aí no meio, não é? Animar as pessoas. Então, graças a Deus que podes estar aqui no nosso meio. Então, nós, nesta quinta-feira, não é, tivemos o nosso culto de oração e estavam algumas pessoas e a gente falou no sentido de Ezequiel 47 e falamos sobre certos níveis que há na vida de um crente, não é? E a gente ouviu a palavra do Senhor, e eu não vou falar nisso, mas só para refrisar e pensar, e a palavra do Senhor diz que do templo saiu água
e a água começou a ficar um rio, não é? Quando a gente vai a um rio, e o começo de um rio normalmente é numa montanha, e quando a gente vai lá, parece uma coisa pequena, às vezes é só uma queda. Mas quando a gente vai mais à frente, a gente vê que aquele rio às vezes fica enorme, não é? Então, a palavra do Senhor diz que nós, como crentes, devíamos ter rios de água viva dentro de nós. Rios. E parece que desta vez este lado está mais animado, não é? Então, isso é uma boa coisa. Então, o que a gente falou é que aquele rio foi e correu e foi até ao Mar Morto. Para aquelas pessoas que foram a Israel, quantas das pessoas já foram a Israel aqui? Okay. Tem algumas pessoas. Okay. Foste também, Fábio, a Israel? Na televisão? Ok. Então, quando a pessoa vai ao Mar Morto, o Mar Morto é morto. Porquê é que é morto? Porque o Mar Morto não tem peixes, não tem vida, talvez tenha microcosmos, tem coisas pequenas que a gente não consegue ver. Mas porquê é que o Mar Morto é morto? Porque está cheio de sal. Está cheio de sal. Porquê? Porque o Mar Morto não tem uma saída. O Mar Morto não tem saída. O rio entra, mas não sai. Ok? Então, quando a gente vai lá para tomar banho ou nadar, Matias, nem é preciso tu poderes nadar. Sabes nadar? Sabes, ainda bem. Porque às vezes há pessoas que não sabem nadar. O Fábio não sabe nadar. Já viste? Eu sabia logo, Fábio, que tu não sabias. Então, quando a pessoa é um crente recém-nascido, a pessoa é como uma criança que vai a uma piscina que a água é assim. Já alguma vez viram crianças que vão... E o que é que eles fazem? Quando eles vão para a água, eles põem os joelhos no chão e fazem assim com os braços, como se estão a nadar, não é? E vão assim na água e dizem, vovó, mamãe, eu sei nadar. Não é? Lembram-se disso. Porquê? Porque eles estão com os pés no chão. E Ezequiel 47 diz que cada crente tem um certo nível. Tem o primeiro nível, que é nos tornozelos, depois o segundo, que é joelhos, depois o outro é aqui, e depois o outro... Então, quando a água passa até só ao queixo, né? Se a pessoa está assim, a pessoa não sente-se confortável. Porquê? Porque não está em controle. E nós, como crentes, não devíamos estar em controle das nossas vidas. Mas onde eu quero chegar é que a Bíblia diz que certas coisas vão acontecer no mundo que vão mostrar que a vinda do Senhor está pronta, próxima a vir, não é? Okay? Algumas pessoas creem. E uma dessas coisas é que o Mar Morto vai começar a ter vida. E se os irmãos forem ver no YouTube ou coisas assim, vão ver que ao lado do Mar Morto estão a crescer nascentes. E esses nascentes têm água limpa. E essa água tem peixe. Então, o que é que está a acontecer? A areia, e isso está a cair e a água está a aparecer. Então, eles agora, há certas áreas no Mar Morto que a pessoa não pode ir lá porque a areia está a cair tanto. Em inglês chamam sinkholes, não sei o que é em português, sinkholes, onde a terra só cai assim, não é?
Então, a Bíblia diz que vai chegar um tempo, se forem ver aí nesse Ezequiel, e Ezequiel estava a profetizar que no futuro havia um rio que ia correr, que ia mudar o Mar Morto e tornar isso em... Ok, está ali a telenovela, a RTP. Estão a ver ali? A água que está a aparecer que não estava lá. E uma das profecias da Bíblia é que isso é um dos sinais. Também, outro sinal é que o rio Eufrates vai secar-se. E se os irmãos forem ver outra vez nas notícias, vão ver que o rio Eufrates está quase seco. Um rio que era enorme. Parece que os irmãos não estão felizes, não é? Isso quer dizer que não estão preparados. Então, a vinda do Senhor está próxima. Isto é para mim? Obrigado. Agora, eu queria só ler uma passagem no sentido, está ali mais, estão a ver? A RTP, isto é notícias frescas. Aquele pãozinho que saiu agora mesmo do forno. Estão a ver aqui, nem é preciso os irmãos verem. A RTP já mandou via satélite e já estão aqui os irmãos a ver que eu não estou a mentir, que é a realidade. Isso é um dos sinais que a vinda do Senhor está próxima. Mateus 23, 25 e 29. Eu quero só ler um pouco esta passagem. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Ok? Então, não sei se alguma vez foram comer à casa de uma pessoa e quando vocês olham para o copo, veem que está limpo. E depois quando vão para beber o café, veem que tem lá uma barata. Dentro do copo. E agora a pessoa quer que a gente beba o café ou o chá. Ou a pessoa olha para o copo e essa pessoa esqueceu-se de lavar o copo e ainda tem lá o café ou o chocolate de ontem. E a pessoa olha para aquilo e agora pensa. E depois a outra pessoa começa a pôr o café lá dentro. E a pessoa nem pode falar. E agora a pessoa tem que beber aquilo porque não quer, não é? Então, é a mesma coisa, não é? Quando a gente vai assim de férias, eu sei que o Samuel gosta muito, ou pensa muito nisso. Se a pessoa vai a um hotel, a pessoa vê a cama toda bem feita. E depois quando abre, os lençóis estão todos sujos. Eu já estive em lugares, em hotéis, que acontece isso. E a pessoa ou tem, não é, bichos, ou tem marcas de parece que alguém esteve lá. Houve uma vez que eu fui a um hotel, não é? Quando cheguei lá, parecia que alguém tinha estado a dormir antes de eu chegar. Não é? Não sei se foi o lobo que foi lá visitar a velhinha. E eu fui ter com o manager e disse, como é que tu queres que eu vou dormir aqui
se a cama parece que alguém esteve aqui a dormir antes de eu chegar. Desculpa, eles esqueceram-se de fazer a cama. E depois cheirava a cigarros e fumo, e as pessoas não deviam fumar lá dentro, mas fumaram. Então, eles tiveram que pôr-me noutro quarto, não é? Que até foi melhor. Mas onde é que eu quero chegar com isto? É que nos dias que nós estamos a chegar, há muita hipocrisia na igreja, que as pessoas, quando a gente fala com eles, eles parecem uma coisa, mas são outra coisa. E talvez nós, e se eu falar e começar a olhar para nós, porque muitas vezes a gente olha para os outros, e os fariseus eram assim. Eles vestiam-se bem, não é? Tinham roupa bonita, chapéus, seja o que for, e eles até tinham campainhas na roupa quando eles andavam para os outros ouvir e ver. Quando eles iam pôr os dízimos, eles punham muito dinheiro para fazer muito, não é? Se calhar levavam as moedas todas. Enquanto eles estavam a pôr, as moedas faziam aquele barulho todo para todos dizerem: ei pá, este homem está a pôr tanto dinheiro, não é? Mas nós, às vezes, na igreja, em Mateus 7, e isto é uma pergunta que eu quero fazer aos irmãos e às irmãs, que é uma pergunta muito pessoal. Quantos nós queremos e acreditamos que Jesus vai voltar? Posso ver, levantar a mão e dizer: eu creio que Jesus vai voltar. Porquê que eu creio? Porque a Bíblia diz que Ele vai voltar. Os judeus estão à espera da vinda dele, os muçulmanos também estão à espera de alguém que vai vir. Então todos estão na expectativa que... no outro dia estava a ver um muçulmano a falar que o mundo, não é, está a chegar a uma situação que temos que ter um Salvador. Então, os judeus ainda estão à espera, não é? Porque eles não creem naquilo que a gente crê. E isso é a diferença, nesse sentido, entre nós e os judeus, que eles ainda estão à espera e não creem que Jesus era o Messias, que alguém ainda veio. Mas para o mundo inteiro, os irmãos sabem que neste momento em Irã, a igreja está a crescer muito, e em Iraque. Porquê? Porque pessoas estão a ter encontros com Jesus pessoais, que estão em casa, estão no quarto e aparece alguém lá. Então, em Mateus 7, versículo 21 e 23, e eu quero falar nisto para nós pensarmos. Diz assim: nem todo ou toda, eu quero que os irmãos ouçam bem, okay? Não vamos deixar o inimigo. Isto não é para dizer: eu sei que o irmão Horácio, isto é para ele. Não. Eu acho que a coisa mais séria e mais triste, o versículo mais triste na Bíblia para mim é este: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. O que é que eles vão dizer? Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. E em teu nome não expulsamos demónios. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Os irmãos já pensaram, isto não tem nada a ver com quantos anos eu vou à igreja? Já pensaste, Lídia, há quantos anos é que tu és crente? 105? 45. 45 anos. E vamos imaginar a Lídia, eu só estou a usar exemplo, a Lídia chegar ao céu e dizer: eis-me aqui, senhores. Senhores. Imagine o Senhor dizer a ela claramente: eu nunca te conheci, aparta-te de mim, tu que praticas iniquidade. Os irmãos já refletiram na sua vida, porque muitas vezes os fariseus, Jesus estava aqui a falar com os fariseus e estava a dizer: vocês falam que eu vou aos cultos, eu ajudo, eu faço tudo. Por fora está tudo bonito, está tudo limpo. Mas o problema não é isso. O problema não é... Porque há uma diferença entre religião e ter um relacionamento. Quando a gente fala com pessoas, eles dizem: não, eu pertenço a esta religião. Eu sou católico, ou eu sou protestante, ou eu sou... Mas Jesus aqui não está a dizer isso. Por acaso, a pessoa está a dizer: senhores, entrará. Nem todo aquele que diz isso. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós, será que eu e o irmão e a irmã conhecemos e pensamos e podemos refletir e dizer: será que eu conheço e tenho a certeza da minha salvação? Qual será o espanto? Eu acho que a coisa mais triste é pessoas que estão perdidas e estão na igreja, mas acham que estão salvas. Já pensaram o que é que vai ser? E a gente chegar perante o Senhor, porque é que isso... Quando alguém diz Senhor, Senhor, para eles quer dizer que eles estão a dizer: esta pessoa eu conheço e é o meu Senhor. Mas qual o espanto se tu fores e disseres Senhor, Senhor, e ele disser: eu nunca te conheci. Não sei se já falaram com alguém que, por exemplo, diz: eu conheço o Ronaldo. Não é? Ou eu conheço esta pessoa. E depois, quando a pessoa está lá, ele vai, não é, dar um passo ao bem ou cumprimentar. O Ronaldo diz: mas quem és tu? Não é? Há uma diferença em eu ser um fã e um seguidor. Há pessoas que são fãs de um certos clubes, eu não vou mencionar nomes para não ofender, não é? E quando esses clubes estão a ganhar, eles usam as camisas, os t-shirts, não é? Eu não vou dizer os nomes, porque há aqui alguns que já estão com umas caras muito sérias. Estão a pensar que eu vou mencionar os times deles. Eles usam as camisas, as cuecas, tudo. E depois, quando a gente fala, eles conhecem. Eu já vi pessoas que até na cama, eles têm o cobertor, têm o nome do time. E depois a gente fala e eles: não, eu conheço esse jogador, pá. Ele joga tão bem, eu já vi ele faz isso. E ele também, o café que ele gosta de beber, este café, não é? E ele vai aqui a este restaurante. E a pessoa, quando fala com essa pessoa, parece que essa pessoa até conhece. Mas qual o espanto dessa pessoa quando ele em frente de si vai cumprimentar e o Ronaldo diz: mas quem és tu? Afinal, eu não conheço a ti. Não, tu não conheces a mim?
não viste que eu comprei as tuas camisas todas? E há pessoas que pensam por comprar a camisa que eles vão jogar como o Ronaldo ou o Messi, seja quem for. Há pessoas que gastam milhares para comprar só a camisa. Houve um tempo, acho que foi quando o Ronaldo foi para o Manchester, pagaram 90 milhões por ele. E os irmãos sabem que em 2 semanas venderam as camisas dele e fizeram em 2 semanas 50 milhões. 2 semanas. E há crianças que os irmãos sabem, põem a t-shirt e dizem, eu sou o Messi. E põem-se a jogar como se fossem o Messi. Não é? E há crentes, eu sei que não é aqui, mas no Hong Kong, há crentes que no carro deles põem, eu amo a Jesus. Não é aqui, irmão. Tenham calma. E depois, quando estão a andar no carro e o táxi mete-se à frente deles, eles abrem a janela e dizem, vai para Madeira. Ou vai para aqui, vai para ali. Eu sei que não é aqui, Manuela. Se calhar lá no consulado, mas aqui não fazem isso. E eles têm no quarto, quando a gente vai à cozinha ou à casa deles, tem Bíblias em todos os quartos. Mas qual será o espanto dessas pessoas? E Deus fez-me pensar na minha vida. Não faz mal se eu sou pastor. Não faz mal, porque aqui, quando a gente vê neste versículo, diz que algumas destas pessoas, eles até disseram, mas eu profetizei. Eu profetizei. Mas agora a minha pergunta é, quem é que dá a profecia? É o Senhor. Então, o facto que eu profetizei, porque, Pastor Mário, no céu, aquele burro vai dizer, mas eu falei. Lembra-se daquele burro na Bíblia que falou? Então ele também vai estar lá na bicha e vai dizer, eu quero entrar no céu. Porquê? Não, eu falei para ti, Senhor. Tu usaste-me, um burro. Eu não quero chamar ninguém burro, porque senão vou ter problemas. Mas um burro podia dizer, não, eu também tenho que entrar aqui no céu, porque eu falei em nome de Jesus. Eu falei com o profeta, né? Deus usou um burro. Ele profetizou, ele falou. Então o burro tem acesso, porque não, o Senhor diz não. Mas nem todos aqueles que profetizam vão entrar no céu. Ah, mas pastor, eu dou profecias, eu dava profecias, o Senhor usava-me. Mas qual o choque quando o irmão ou a irmã chega no céu e ele diz, mas quem és tu? Eu não te conheço. Irmãos, eu acho que as palavras mais tristes, eu sei que estão aqui algumas pessoas quando casaram, que a esposa ou o esposo era uma coisa, e depois de uns meses ou umas semanas, olham para aquela pessoa e dizem, tu não és a mesma pessoa que eu casei. Eu não vou pedir para levantar as mãos, quem é que já... Ah, mas eu ia à igreja, eu ia a todos os cultos. Eu fazia isto, eu fazia aquilo na igreja, eu dava, eu tirava as ofertas, eu orava por pessoas. E quais são as outras coisas que eles faziam? Profetizaram e em teu nome expulsaram demónios. A Bíblia diz que estes sinais seguirão aqueles que conhecem o Senhor. Vão expulsar demónios. Eu expulsei, mas é uma coisa interessante, Fábio, porque a Bíblia diz em teu nome. Eu vou pedir aos irmãos, o Judas expulsou demónios? O Judas? Sim? O Judas curou pessoas? Sim?
Em Mateus 10, podem ir ler lá, o Senhor orou por eles, os 12, e disse, vão, e eles voltaram, e os 70 voltaram e disseram, nós expulsamos demónios, curamos os doentes. E o Judas? Ele também fez essas coisas todas. O Senhor, mas se a gente for ler, eu não estou aqui para falar nisso, mas Judas, ele não conhecia o Senhor e não conhecia o poder de Deus. Ele estava a fazer em nome, e diz, chamando-se os seus 12 discípulos, deles autoridade sobre... Quem é que são os discípulos? Eram os 12. Qual foi a autoridade que ele deu? Sobre espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda a sorte de doenças e enfermidades. Todas! Então, quando eu chegar ao céu, em inglês é um CV. O que é um CV em português? Currículo. Então, quando eu chegar ao céu e eu apresentar o meu currículo e disser, eu sou Abel Guerreiro, estou aqui, eu já expulsei demónios, eu já profetizei, e quais são as outras coisas que eles fizeram? Já profetizei, já curei doentes. Esta semana estava a ver que os católicos canonizaram um jovem que ele trabalhava no internet e fazia coisas no internet e fazia muito trabalho, mas depois dele morrer, 2 pessoas em certos países oraram e disseram, não sei qual é o nome dele, mas vamos já dizer Jacinto. Desculpe, não vou chamar Jacinto. Um nome, José, há aqui alguém José? Ok, então não posso usar José. Abel, vou usar Abel. Então eles estavam a orar, Macabeu, e disse, Macabeu, eu sei que tu estás no céu, que tu eres um jovem tão bom, cura-me. E a pessoa foi curada. Então foram 2 pessoas curadas e canonizaram a ele, agora recentemente, o primeiro jovem no mundo canonizado. Está ali a RTP outra vez. Um italiano que morreu e agora vão canonizar ele porque alguém clamou. E eu pensei, isso quer dizer que eles não usaram o nome de Jesus, usaram o nome deste jovem, não sei que é o nome dele. RTP talvez vá dar o nome dele. Carlo? Ok. Carlo. Ok. A outra parte não se vê bem. Mas, em todo o caso, eu não quero aqui canonizar ele aí também. Está ali. Ali está mais bonito. Carlo Acutis. Vai ser o primeiro neste milénio que vai ser santo na Igreja Católica. Neste domingo, hoje. Estamos a falar nele. Então deve ser que ele deve ser mesmo um santo, que eu estou a falar com ele. Sobre ele, no mesmo dia, eu nem sabia. Coitado do rapaz. Então, imagine, agora esta pessoa chegar perante o Senhor e dizer, mas olha, eu não estou lá embaixo, mas estou a curar pessoas. Eu tenho acesso para entrar aqui. E o Senhor a dizer a ele, aparta de mim que eu nem te conheço. Quem és tu? Não, eu sou o Carlo. Quê? Carlo, o que é isso? Muitos me dirão naquele dia. Muitos. Senhor. Os irmãos sabem que há 3 coisas que eu quero só frisar aqui. Irmão Fonseca. Eu ter a doutrina correta não é suficiente para eu entrar no céu. Estão a ver o que eu estou a dizer? Eu ter a doutrina correta não é suficiente para eu entrar no céu. Nem todos aqueles que me disserem, Senhor,
E este nome Senhor, Senhor, quer dizer no Velho Testamento, no grego, era Deus. Deus, Deus. Imagina eu com a minha esposa, eu disse a ela um dia, olhar para ela e dizer, meu amor. E ela olhar para mim, meu amor, eu não sou teu amor. Como é que eu vou me sentir? E talvez já tenha acontecido, porque a gente passa por coisas, mas, irmãos, eu não sei se os irmãos estão a ver que isto é tão sério. Isto não é uma brincadeira. A gente pensa porque nós lemos a Bíblia, eu conheço pessoas que leem a Bíblia, mas o fruto não está lá. Eles podem ter a doutrina toda e o conhecimento todo, e são pessoas que estudam, mas são pessoas religiosas. A palavra do Senhor é clara, pelos seus frutos os conhecereis. Os irmãos sabem que eu já falei há 2 semanas ou semana passada, uma melhor maneira de ver o fruto é ver os nossos filhos. Como é que eles estão a viver? Como é que eu vivi? Eu posso ser uma pessoa que luta por a minha doutrina, luta para os protestantes ou pentecostais, seja o que for, ou catolicismo, seja o que for, mas será que quando eu chegar perante o Senhor e eu disser, Senhor de senhores, e eu estou a refletir na minha vida, será que Ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não te conheço, Abel, quem és tu? Quem és tu? Irmãos, nós temos que ver que há coisas que acontecem na nossa vida que a gente pensa que tem alguma coisa a ver connosco. Se a gente ver em Atos 19, versículo 15 e 17, 15 a 17. Agora ouçam, um demónio, estão a ouvir? Um demónio a responder. Já alguma vez viram demónios a responder? Eu já ouvi muitas vezes. Um demónio respondeu, porém, ao espírito maligno e disse, a Jesus eu conheço e eu sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, e eram 7, apoderou-se deles 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto tornou-se conhecido de todos os que moravam no Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles, e no nome do Senhor Jesus o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Irmãos, não tem nada, há pessoas que gostam de falar coisas que são, como é que se diz? Coisas que a gente diz na igreja, não é? Eu falo com o irmão Horácio e diz, como é que o irmão está? Eu estou bem, Deus é bom, Deus está-me a abençoar. E como eu falei há um tempo atrás, há pessoas que pensam, porque têm sucesso financeiro, que quer dizer que Deus os está a abençoar. Não, há outras pessoas que nem são crentes e são ricos. Isso não é um indicador, o meu sucesso financeiro não é um indicador que eu conheço os senhores. Eu conhecia um homem que vinha aqui, e ele vinha aqui, e ele por acaso, ainda hoje, tem um negócio muito grande, é muito rico. E ele quando vinha aqui, ele dizia a mim, Pastor Abel, estás a ver como Deus me abençoa? E eu disse, mas tu estás a viver com a tua namorada, Deus não aceita isso. Estás a viver uma vida que está contra, tu não estás casado. Mas eu sou abençoado.
mas não estás casado. E ele ficou tão, não sei se posso dizer a palavra, chateado comigo, que ele saiu daqui da igreja e foi para outra igreja com essa namorada, essa amante. Ele continuou a viver essa vida. Mas uma vez a gente foi ouvir aquele pregador Angus Buchan, no Free State fomos, e ele veio connosco. Ele estava lá e depois dessa situação ele veio ter comigo e ele disse, pastor Abel, só quero dizer a ti que eu tenho convicção e quando o pastor Buchan falou, eu senti que tenho que me casar porque estou a viver em pecado. Às vezes é estranho, não é? A gente quando está com o nosso pastor, a gente não ouve. Mas quando vem um outro pastor de Hong Kong e ele fala, parece que a gente ouve. E ele, pois, graças a Deus, depois de uns anos ainda, casou-se com essa mulher. Mas agora a minha pergunta outra vez é, irmãos, será que nós estamos a viver uma vida, e há aqui pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, e têm a doutrina, mas eu quero dizer, conhecendo e ter conhecimento não é uma chave para entrar no céu. Há pessoas que sentam-se na igreja e antes da gente tomar a Santa Ceia podem criticar e dizer, eu sei que aquela irmã está a fazer isto, o filho dela fez aquilo. E a outra coisa que não nos vai levar para o céu é a emoção. Os irmãos sabem que há pessoas que quando o pastor prega, a gente é movidos por emoção. E a gente vem à frente por causa da emoção. E há pastores que dizem, se vocês não aceitarem Jesus hoje, vão para o inferno. E quando saírem daqui da porta, se bater um caminhão, vão para o inferno. Então eles aceitam Jesus porque têm medo. Não é porque foram através de convicção, é por causa do medo. E aceitam Jesus e a emoção não nos garante. E a Sandra vem e ora por a Lídia, põe as mãos nela e a Lídia começa a chorar. Isso não é uma indicação que a Lídia vai para o céu. Eu hoje estou... teu esposo vai falar comigo depois do culto, não é? A emoção não nos traz convicção. Quando eu chegar ao céu e disser ao Senhor, tu sabes que eu na igreja da Nova Vida, eu estava a chorar tanto. Ele diz, aparta de mim que eu não te conheço. Será que nós que estamos aqui, irmãos, isto é uma coisa, irmãs, é uma coisa muito séria. Porque quando Jesus voltar, ai de nós, cada um de nós. E a Bíblia diz que quando Ele voltar, nós vamos encontrar com Ele no céu. E vai haver muitos desastres. Porque o piloto pode estar no avião e ele vai. E agora quem é que vai estar a tomar conta do avião? O homem que está a guiar o autocarro ou o bus, ele é crente e ele desaparece naquele momento. Mas e se a gente ficar para trás? Mas pastor, eu já estou aqui na igreja, eu já chorei tantas vezes e o Senhor já falou ao meu coração. E a última coisa que eu quero dizer, atividade não nos garante salvação. Atividade. Eu posso estar envolvido a servir aqui na igreja, a dar a Santa Ceia. Eu abro a porta. Obrigado, irmão Jacinto, porque tantas vezes que o irmão abre a porta. Eu prego. Eu vou visitar os doentes. Aquele homem disse, eu faço todas essas coisas. E Jesus disse, ok, só falta uma coisa. Vende tudo e segue-me. Vende tudo e segue-me. E ele disse, não, isso eu não posso fazer. Como é que eu vou vender tudo e seguir a ti? Jesus disse, isso é o teu problema. É mais difícil um rico entrar no céu. Isso quer dizer que os ricos não vão para o céu? Não. Isso quer dizer que o coração deles pode estar no lugar errado. Onde é que está o seu céu? Se Jesus voltasse e ele estivesse à porta a bater, se a trombeta tocasse,
Será que nós estamos sintonizados? Será que nós conhecemos a voz do Senhor? Eu vou deixar aí, Pastor Mário, não vou fazer pregação. Será que nós ouvimos, e às vezes nós ouvimos vozes que não são as vozes do Senhor, e a gente fazemos erros. Às vezes a gente olha para a nossa inteligência e diz, não, mas 2 e 2 é 4, se eu fizer assim, isso vai dar certo. Mas a matemática de Deus não é a nossa matemática. A matemática de Deus diz, semeia e vais colher-se 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes. Não faz sentido. Eu dou o meu dízimo e Deus dá para trás. Mais daquilo que... Então, ter atividade, irmã, na igreja e fazer parte disto ou daquilo, cantar num grupo de louvor ou tocar tambores. Eu, quando for ao céu e chegar lá, eu não vou levar os meus tambores comigo. Eu não vou levar o piano comigo. Aquilo que é importante é, será que o irmão e a irmã, da maneira que vive, as outras pessoas podem dizer, este homem tem que ser um filho ou uma filha de Deus. Será que o meu testemunho, eu falei há 2 semanas atrás sobre a presença do Senhor, será que onde quer que eu vou, a presença do Senhor é real? A presença do Senhor, onde quer que Jesus ia, Ele impactava, Ele mudava. Será que quando Jesus chamar, será que Ele para si vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço? Imagine uma pessoa que esteja na igreja 45, 50, 70 anos, chegar perante o Senhor e Ele disser, eu não te conheço. Ah, mas Senhor, eu estava lá todos os domingos, eu não te conheço. Senhor, até no inverno eu aquecia as cadeiras, eu não te conheço. Eu não sei se para isso, para os irmãos, é uma voz que está a chamar e a dizer, eu não te conheço. Eu dava tanto aos pobres. Eu ajudava. A gente vai só voltar, se a pastora Marisa pode pôr aquela passagem. O que é que eles disseram? Expulsava demónios. Eu fiz milagres. Mas quê? Versículo 23. Então, ele lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais. Irmãos, eles faziam aquelas coisas todas, expulsavam demónios, profetizavam, curavam os dentes, mas ele dizia que eles estavam a praticar iniquidade. E a sua vida? A gente pode fazer coisas às escondidas. E vou terminar com isto. Alguns dos irmãos que estavam aqui, e eu já também vi e presenciei a isso. Havia este casal que eram pastores e eles estavam envolvidos na igreja, mas depois dos cultos nos domingos, ele e a esposa juntavam-se e bebiam muito vinho do Porto. Eu vou só usar o vinho do Porto. Viviam e depois dos cultos sempre iam beber e bebiam o vinho do Porto. E ficavam bêbados. Ficavam felizes no Espírito. Mas só que não era o Espírito Santo. Mas eles eram pastores. Mas depois eles, uma vez, alguém chamou eles para eles irem expulsar um demónio de uma pessoa. E eles foram à casa dessa pessoa e eles expulsaram o demónio, ou queriam expulsar, e o demónio naquela pessoa disse a eles, eu sei o que é que vocês fazem no domingo à noite. Que vocês estão sempre bêbados.
Qual autoridade é que vocês têm para expulsar a mim? Irmãos, isto é uma coisa séria, porque a gente está a expulsar em nome de Jesus, mas os demónios conhecem quem tu és e quem eu sou. Eu nem vou dizer, porque aqui Jesus disse, nunca. Isso é uma palavra muito forte. Nunca vos conheci. Mas eu estive na igreja tanto tempo. E a gente vai, nesta manhã, tomar a ceia dos senhores. Os irmãos que vão servir podem... Irmãos, a palavra do Senhor diz que cada um de nós, e antes de nós tomarmos, eu vou pedir que a gente feche os nossos olhos. Há pessoas que estão a tomar isto como uma brincadeira. Não, isto é uma coisa muito séria. A gente, como crente, está a perder o respeito daquilo que a gente está a fazer. A gente pensa que isto... Não, o Senhor diz que cada vez que a gente faz isto, estamos a fazer. E os irmãos têm que saber. Só esperem um momento. Não dê ainda, só espera. Just wait a bit, please. Antes de dar... Obrigado. A palavra do Senhor diz, em 1 Coríntios 11, diz, examine-se cada um. Se a Marisa pode pôr esse versículo, 1 Coríntios 11, 23 em diante, mas esse versículo, examine-se. Irmãos e irmãs, eu quero que cada um olhe para o seu coração. O irmão e a irmã podem estar a esconder coisas em frente da sua esposa. É um homem todo bom e todo amoroso, mas por trás está a fazer coisas e a ver coisas e a falar coisas. Eu sei que nós não somos santos, eu sei que nós erramos. Mas a palavra do Senhor aqui diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Será que o meu comportamento no trabalho é o comportamento, se Jesus estivesse no meu negócio, no meu trabalho, será que ele ia portar-se? Ou será que ele ia dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço? Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu quero que cada um reflita nesta manhã. E talvez o irmão aceitou Jesus como uma emoção. Talvez está aqui e nunca aceitou Jesus. Aí é completamente diferente. Quando a gente não aceita Jesus, e se a gente está aqui neste lugar, a gente está a ouvir, não vamos ter nenhuma desculpa para dizer, mas eu não conhecia, eu não sabia. Não, desde que já ouviu a palavra, nós temos uma responsabilidade. E enquanto todos os olhos estão fechados e as cabeças curvadas, talvez aqui, irmãos e irmãs, que neste momento, quando eu falei, isto, é por isso que é um momento sério. Talvez a gente já venha à igreja desde o tempo do pastor Cerro, seja o que for. Mas os nossos filhos sabem quem nós somos. Os nossos filhos sabem o que é que está a acontecer ou acontecia no nosso lar. Talvez a gente está num casamento e eu conheço pessoas que estão em quartos diferentes, estão a honrar o casamento, mas não conhecem um ao outro. Um está naquele quarto, o outro está naquele. Só para inglês ver, como a gente diz. Está tudo muito bem. Mas estão na briga, estão em problemas. É só para disfarçar, mentir, para a família pensar que eles estão bem. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Nesta manhã, antes de tomar a ceia, que o irmão e a irmã possam refletir.
será que o irmão e a irmã reconhece e pode dar uma garantia e dizer, não, eu não sou religioso, eu tenho um relacionamento com o Senhor. Eu não estou a dizer se você não fez erros. Não, todos nós erramos. Eu fiz muitos erros na minha vida. Mas eu posso dizer com certeza que eu tenho um relacionamento com o Senhor. Eu posso dizer, como Paulo disse a Timóteo, segue a mim como eu sigo a Cristo. Eu posso dizer, eu não estou a dizer com orgulho. Eu estou a dizer por causa do fruto. Pelos frutos os conhecereis. E nesta manhã eu quero perguntar, irmão e irmã, antes de tomar a ceia, será que quando você apresentar-se perante o Senhor, que Ele vai dizer, eu não te conheço, nunca te conheci? Se é assim a sua situação, eu peço para todos respeitarem, manter os olhos fechados. Talvez não possa até fazer hoje, ou levantar a mão, mas no seu coração possa dizer, Senhor, perdoa-me. Eu estou a viver uma mentira. Eu não sou. E eu tenho receio, eu tenho medo de chegar perante Ti, porque eu sei que eu não sou e eu estou a viver uma mentira. Aqueles que puderem, levanta a mão e diga, Senhor, Pastor Abel, ore por mim. Ore por mim. Eu preciso de alinhar a minha vida. Eu não tenho essa certeza. Eu estou com receio. Uma pessoa ali a levantar a mão, pode pôr em baixo. Isto não é para apontar para... Mais alguém, eu vi aqui do meu lado direito, alguém que levantou a mão. Mais alguém que está a dizer, eu não estou a perguntar se você é religioso ou religiosa. Eu estou a perguntar, conhece Jesus como um amigo, pessoalmente? Se Ele chamar a si, será que Ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço? Se nós não temos essa certeza, é importante que a gente examine os nossos corações nesta manhã, antes de tomar a ceia. Eu vou pedir aos irmãos para entregar, obrigado, a ceia. E vamos dizer, Senhor, qual é o testemunho que eu tenho dado aos meus filhos? Qual é o testemunho que eu tenho dado aos meus amigos? Será que aquilo que eu sou na igreja é algo real? Ou será que é uma mentira? Nesta manhã vai ser uma coisa pessoal. Cada um vai falar perante o Senhor e tomar e dizer, Senhor, perdoa-me. Eu não quero fazer parte dessas centenas de pessoas que vão chegar perante Ti e Tu vais dizer, apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Ser crente não é estar aqui na igreja e vestir a roupa e vestir os fatos e as gravatas, mas a coisa triste é que eu vejo que há algumas pessoas que nem têm o desejo, nem de vir orar, buscar a face do Senhor. Irmãos, isto é um relacionamento. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, todas as oportunidades que eu tenho, eu quero estar na presença dEle. Há pessoas que não faz sentido para mim, não vêm ao culto de oração. Não faz sentido. Se eu amo a Deus, se eu tenho um relacionamento, eu quero estar com Ele, eu quero ouvir mais a Sua palavra. Ele me ama, eu amo a Ele, eu quero estar com o meu amante. Não, culto de oração, eu não gosto. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Talvez isto é uma palavra dura nesta manhã, mas é uma realidade. A igreja não é um clube. A igreja é uma realidade de viver uma vida separada. Então, o irmão e a irmã, ao seu tempo, se orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu não quero fazer parte dessas que tu vais dizer, apartai-vos de mim.
Senhor, se eu tenho coisas na minha vida que eu estou a esconder, ou coisas que eu fiz até no passado, perdoa-me, Senhor. Examina o meu coração, mostra-me, Senhor. E depois pode tomar a ceia, o pão e o cálice e agradeça ao Senhor. Porque se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nenhum de nós, incluindo a mim, íamos entrar no céu. É importante a gente chegar a um ponto e uma decisão na nossa vida e dizer: Senhor Jesus, eu quero aceitar-te como Senhor e Salvador. É importante a gente tomar essa decisão. Isto não é uma religião, é um compromisso que a gente está a fazer com Deus. E ao seu tempo pode tomar a ceia e agradecer ao Senhor pelo seu sangue, o seu corpo. E tome sozinho, não vamos tomar em conjunto. É uma coisa pessoal. Que a gente está a dizer: Senhor, eu não quero chegar perante ti e tu dizeres: apartai-vos de mim. Aparta de mim, eu não te conheço. Pelos seus frutos os conhecereis.